Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 11, Aminas, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. No primeiro vídeo, a gente começou a ver no final dele que era possível sintetizar aminas em laboratório utilizando haletos de alquila e amônia. Mas aí a gente usou aquela reação para poder entender como é a reatividade dessas aminas, porque aquela síntese produzia aminas primárias, mas se eu não tomar cuidado com relação ao excesso de amônia, eu acabo sintetizando amina secundária, terciária, até sais de amônio quaternário. Então, de fato, aquilo não é uma boa opção para sintetizar amina primária no laboratório. E não é mesmo. Existem, hoje em dia, alternativas muito melhores para se sintetizar aminas primárias no laboratório. Uma delas é conhecida como a síntese de Gabriel, que foi desenvolvida na Universidade de Berlim. Como que essa síntese ocorre e por que ela é tão melhor do que aquela que nós vimos no vídeo anterior para sintetizar exclusivamente aminas primárias? Essa síntese funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai pegar um composto chamado fitalimida, que é esse sólido branco que você está vendo aqui. Ele é disponível comercialmente. Então vai preparar uma solução de fitalimida e colocar em agitação sobre aquecimento. E aí vai misturar aqui dentro uma solução de hidróxido de potássio. Em termos de aspecto, ele é um cristalzinho igual ao hidróxido de sódio que você já conhece, o que é o mais famoso no laboratório. Uma vez preparada então essa mistura de fitalimida com hidróxido de potássio, agora a gente vai adicionar um haleto orgânico primário ou secundário aqui dentro do meio reacional. Essa é a parte que muda. É essa parte que vai variando em função da estrutura da amina que eu quero obter. Só que, de novo, eu vou enfatizar, precisa ser uma amina primária, um haleto orgânico primário ou um haleto orgânico secundário no máximo, daí a pouco nós vamos entender o porquê disso. E aí na quarta etapa nós vamos adicionar uma solução de hidrazina, que é esse líquido incolor que você está vendo aqui. E ao final dessa última reação, dessa quarta etapa, nós vamos ter uma amina primária neutra produzida. Então, peraí, o que aconteceu aqui durante essa receita de bolo que eu coloquei aqui? Em termos de química, o que está por trás dessa reação que foi desenvolvida aí por esse químico que nós estamos vendo aqui, o Sigmund Gabriel? Então, vamos analisar etapa por etapa. O que aconteceu em cada uma dessas etapas? Na primeira, ele misturou fitalimida com hidróxido de potássio. Fitalimida tem essa estrutura aqui, ó. Isso é uma imida. Imida é quando eu tenho um nitrogênio entre duas carbonilas. É diferente de uma amida. Estão vendo? Uma imida é uma carbonila, um nitrogênio e uma outra carbonila. É como se fosse um anidrido, um derivado de anidrido. Só que aqui é uma fitalimida, se aqui ao invés de um oxigênio for um nitrogênio, é uma fitalimida. Esse hidrogênio é ácido, então quando ele entra em contato com uma base, o que acontece é que a base remove esse hidrogênio para formar isso aqui, ó, um sal, ao mesmo tempo que se produz água. Esse sal é chamado de fitalimida de potássio. E isso acontece porque quando a base remove esse hidrogênio daqui, o par de elétrons da ligação nitrogênio-hidrogênio se rompe e é acomodado aqui no átomo de nitrogênio. Mas ele não fica localizado aqui. Ele pode se estabilizar por ressonância nessa carbonila e na carbonila de baixo. Então, ó, eu tenho aqui um sistema que estabiliza essa carga negativa, o que explica por que uma base remove esse hidrogênio da fitalimida de maneira tão fácil. Uma vez produzida então a fitalimida de potássio, agora a gente entra com um haleto orgânico. Esse haleto orgânico, o carbono que estiver ligado diretamente ao cloro, ao bromo, o haleto que tiver aqui, ó, ele vai ser positivo. E aqui eu tenho uma carga negativa, o nucleófilo. Esse nucleófilo vai atacar aquele carbono que estiver ligado diretamente ao haleto, vai substituir ele por uma SN2, formando aqui, ó, um que a gente chama de N-alquilfitalimida. Agora, ao invés de um hidrogênio ligado aqui ao nitrogênio, eu tenho uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica vem do haleto orgânico que você utilizar. Como isso é uma SN2, daí a necessidade de eu usar aqui um haleto primário ou um secundário no máximo. Se você utilizar um haleto terciário, não vai acontecer substituição, vai acontecer eliminação, como nós já estudamos no começo dessa disciplina. Aí, uma vez que a N-alquilfitalimida foi formada, agora é hora de colocar a hidrazina. Quando esse composto entra em contato com hidrazina, que tem essa estrutura, ó, são dois grupos NH2 conectados, eu termino com essa substância aqui, ó. E
uma amina primária. Vamos analisar melhor como que essa amina primária apareceu. Está vendo aqui a cadeia carbônica? É a cadeia carbônica que veio do haleto de alquila. Ó. Esse grupamento aqui saiu, ele desacoplou dessas duas carbonilas, levando 2 hidrogênios, ó, formando uma amina primária. Ao mesmo tempo, esses 2 nitrogênios são esses 2 nitrogênios que você está vendo aqui. Um dos nitrogênios acoplou na carbonila de cima, o outro nitrogênio acoplou na carbonila de baixo, e repara que eu tenho 2 hidrogênios a menos. Estão vendo aqui? Eu tinha 4 hidrogênios, agora eu tenho 2. Os 2 hidrogênios a menos que eu vejo aqui são justamente, os hidrogênios a mais que eu vejo aqui nesse nitrogênio, que desacopla daqui na forma de uma amina primária. Então isso daqui tem um papel importante para liberar isso na forma de uma amina primária, que não vai sofrer alquilações múltiplas e que não vai ter o problema que nós vimos no final do vídeo anterior. Eu vou produzir exclusivamente essa amina primária e somente ela. Então o modelo geral da síntese de Gabriel é esse daqui. Eu preciso de um haleto orgânico que entre em contato com fitalimida de potássio. Esse é o nitrogênio que vai virar uma amina primária. É o nitrogênio que está entre as duas carbonilas. A fitalimida de potássio é produzida quando eu misturo fitalimida com hidróxido de potássio, uma reação ácido-base. Numa última etapa, quando eu adicionar a hidrazina, eu vou produzir esse subproduto aqui, que tem o nome de fitalazina 1,4 diona. Mas ao mesmo tempo que esse subproduto aparece a amina primária. Estão vendo? A amina primária tem a mesma cadeia carbônica do haleto de alquila, do haleto orgânico, só que ao invés do átomo de halogênio, do cloro, do bromo, eu tenho um grupo NH2. É isso que essa síntese de Gabriel faz. Ele pega um haleto de alquila, troca o átomo de cloro, troca o átomo de bromo por um grupo NH2. Olha exemplos específicos aqui da síntese de Gabriel. Bromo-propano, quando em contato com fitalimida de potássio, ó, esse par de elétrons ataca o carbono 1, expulsa o átomo de bromo. Uma vez produzido o N-alquilfitalimida, na segunda etapa nós vamos colocar hidrazina. O que vai acontecer é que nós vamos liberar o grupo propil com o átomo de nitrogênio que está aqui no meio, ó, dessa estrutura, produzindo aqui então uma amina primária. Estão vendo? Olha o padrão da síntese de Gabriel. Eu troco o átomo de halogênio por um grupo NH2. Basicamente é isso que acontece. Outro modelo, está vendo aqui nesse carbono um átomo de cloro? A síntese de Gabriel vem nesse carbono e troca o halogênio por um grupo NH2 e eu termino com uma amina primária. Eu não tenho risco de produzir aminas secundárias, aminas terciárias e sais de amônios quaternário. A reação vai parar aí, na fase de amina primária. Por isso que ela é tão útil no laboratório. Eu não tenho problemas com mistura de produtos. Mistura de produtos sempre é ruim na área de química, sempre é ruim na área de engenharia química. Agora, como que ocorre essa desconexão da amina primária? Como que a N-alquilfitalimida reage com a hidrazina para liberar esse grupamento aqui na forma de uma amina primária? Então nós vamos ver agora um mecanismo plausível de como essa N-alquilfitalimida reage com a hidrazina para fornecer a amina primária e também o subproduto, a fitalazina 1,4 diona. O que acontece aqui, pessoal, é que esses pares de elétrons são muito nucleofílicos. Pares de elétrons, cargas negativas, em cima de um átomo de nitrogênio, é um par de elétrons que não está tão atraído pelo núcleo de nitrogênio como nós já sabemos. E ainda mais quando está assim, um de frente para o outro, causando repulsão eletrostática. Já aqui eu tenho uma carga positiva e uma ligação π fraca, que se rompe muito fácil e vai na direção do oxigênio. Então a hidrazina acaba atacando esse carbono da carbonila, a ligação π se quebra e vai na direção do átomo de oxigênio. O nitrogênio usa o par de elétrons para fazer uma nova ligação nitrogênio-carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Como o nitrogênio se acoplou ainda ligado aos 2 hidrogênios, ele faz uma quarta ligação, isso dá para o nitrogênio uma carga formal positiva. Se esse par de elétrons voltar a formar uma dupla, uma carbonila, quem se desconecta é essa ligação, é esse nitrogênio aqui, porque ele está com a carga positiva. E eu volto a ter hidrazina neutra. Mas vamos olhar aqui, eu não tenho aqui um nitrogênio com par de elétrons livre? E se esse nitrogênio, numa fração de segundo muito rápida, capturar esse hidrogênio que a hidrazina trouxe?
uma transferência de próton. Esse par de elétrons protona e olha o que eu tenho. Quando esse nitrogênio captura o hidrogênio da hidrazina, agora esse nitrogênio que veio da hidrazina fica neutro, com um par de elétrons livre, mas esse aqui embaixo da fitalimida agora está positivo, ó, tá vendo? Agora, quando esse par de elétrons descer para formar uma dupla, quem se rompe não é essa ligação mais, é essa ligação que está com o átomo de nitrogênio positivo, e essa cadeia carbônica cíclica se abre. Eu fico aqui nessa parte, ó, aqui nessa parte de cima forma-se uma dupla carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o grupamento que veio da hidrazina conectado. Aqui na parte de baixo, ó, quando essa ligação se rompe, eu tenho uma amida formada aqui nessa parte de baixo. Estão vendo? Ó? O par de elétrons vai para o nitrogênio, forma aqui o nitrogênio neutro. Eu vou desfazer essa ligação que formava o sistema cíclico. Agora eu tenho duas cadeias laterais aqui ligadas ao anel aromático. Só que a reação não para aí. Por que não para aí? Esse nitrogênio está ocupado fazendo, esse par de elétrons do nitrogênio está ocupado fazendo ressonância com a carbonila. Esse também. Mas esse aqui não. Esse continua muito nucleofílico. Ele ainda está procurando cargas positivas. Igual eu tenho aqui. O que pode acontecer então agora é que esse par de elétrons pode atacar essa carga positiva para fechar um sistema cíclico novo. Estão vendo? Esse nitrogênio então atacou esse carbono formando essa ligação carbono-nitrogênio. A dupla da carbonila se rompe e foi na direção do oxigênio, dando para ele a carga negativa. Como o nitrogênio se acopla ainda ligado aos dois hidrogênios, ele inicialmente adquire uma carga positiva. Então, se esse par de elétrons voltar a formar uma dupla agora, essa ligação se rompe para desfazer essa carga positiva. Mas lembra aí, e se acontecer uma transferência de próton com esse par de elétrons que está aqui, ó, nesse nitrogênio de baixo? Esse hidrogênio que veio da hidrazina então é transferido para o nitrogênio de baixo. Agora, quando o par de elétrons do oxigênio voltar a formar uma ligação dupla carbono-oxigênio, é esse grupamento que se desconecta, levando dois hidrogênios e a cadeia carbônica que veio aqui, ó, da N-alquilfitalimida inicial, produzindo uma amina primária e esse subproduto, a fitalazina 1,4 diona. É um mecanismo de substituição nucleofílica acílica que você já conhece. A princípio, isso daqui não deve ser nenhuma grande novidade para você. Está envolvendo átomos diferentes, mas está envolvendo os mesmos conceitos químicos que você já estudou anteriormente. E se eu quiser fabricar amina secundária? Então essa ali é uma técnica muito boa para fabricar amina primária. Mas as secundárias? Já as aminas secundárias são feitas no laboratório por outra técnica. Para isso você vai precisar de um aldeído ou uma cetona e vai reagir ela com uma amina primária. Uma amina primária que pode ter sido sintetizada, por exemplo, pela síntese de Gabriel. Então, uma vez que a amina primária entra em contato com o aldeído e uma cetona em meio ácido, você forma uma imina. Nós já discutimos o mecanismo disso na aula de aldeído e cetona. Se você precisar, dá uma voltada aí na sua apostila e rever o mecanismo dessa reação. Uma vez que você forma uma imina, se ela entrar em contato com o agente redutor, você já conheceu alguns agentes redutores nessa disciplina, borohidreto de sódio, hidreto de lítio-alumínio. Existem outros derivados contendo o grupo ciano, ciano-borohidreto de lítio, ciano-borohidreto de sódio, mas basicamente todos eles fazem a mesma coisa, eles fornecem hidretos. Uma vez que uma imina entra em contato com um agente redutor, uma fonte de hidreto, você termina com uma amina secundária. Ó, estão vendo aqui? Um nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica aqui em cima, outra cadeia carbônica aqui embaixo. Isso daqui é um átomo de carbono, que era o átomo de carbono que fazia a ligação dupla aqui, ó. Tá vendo? Esse carbono vira um carbono sp3. E aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Então, duas cadeias carbônicas, um nitrogênio e um hidrogênio, isso é uma amina secundária. Vamos ver um exemplo específico. Quando eu reajo terc-butil-metilcetona com anilina, o que acontece é que eu formo uma imina, como nós já sabemos. O par de elétrons ataca o carbono até que esse oxigênio vai embora na forma de água. Tem todo um mecanismo que explica isso daqui. Numa segunda etapa, se eu adicionar um agente redutor a essa imina, aqui eu tenho um foco de carga positiva, já que ele está ligado diretamente ao nitrogênio, que tem uma certa eletronegatividade. O que acontece é que o hidreto se desacopla do boro e se acopla aqui nesse carbono, formando uma nova ligação
carbono e hidrogênio. A ligação π se quebra, vai na direção do nitrogênio, dando para ele uma carga negativa. Normalmente essa reação termina quando a gente acidifica o meio ácido protona o nitrogênio, fazendo aparecer a amina secundária. Então, nessa técnica chamada de aminação redutiva, esse nitrogênio aqui em cima, o hidrogênio que está aqui vem do meio ácido, e o hidrogênio que está aqui embaixo vem da fonte de hidreto, do borohidreto de sódio, do ciano-borohidreto de sódio, e assim por diante, qualquer fonte de hidreto. Um exemplo de reação de aminação redutiva, aliás, na indústria farmacêutica, essa reação é muito utilizada na síntese de medicamentos. Vários medicamentos são produzidos por aminação redutiva. Mas um exemplo bastante famoso é o que ocorre no seriado Breaking Bad. Esse seriado basicamente conta a história de um professor de química que acabou entrando para o mundo do crime fabricando metanfetamina. E quando você assiste o seriado, você percebe claramente que a síntese da metanfetamina está seguindo a lógica de uma aminação redutiva. Eles citam esses reagentes ao longo de todo o seriado. Eles vão falando de metilamina, eles vão falando dessa substância aqui, como sintetizar essa substância, como sintetizar essa cetona. Basicamente, a rota de síntese utilizada no seriado é essa daqui, ó. Eu tenho aqui uma cetona e uma amina primária. Estão vendo? Metilamina. Quando eu reajo metilamina com essa cetona, forma-se uma imina. Numa segunda etapa, essa imina é submetida a uma redução. O hidreto ataca aqui na parte de baixo, a dupla se quebra e vai para o nitrogênio. O meio ácido coloca um hidrogênio nesse nitrogênio e eu termino com essa amina secundária, uma cadeia carbônica aqui, uma cadeia carbônica aqui. Essa daqui é a estrutura da metanfetamina. Aqui eu não estou representando, mas tem aqui o átomo de hidrogênio que veio do hidreto. Dessa mesma forma, você pode obter a amina secundária que você quiser, variando a estrutura que você tem aqui da cetona ou do aldeído e a estrutura que você tem aqui da amina primária. E é possível que o nitrogênio de uma amina se comporte como grupo abandonador? Ele pode sair da molécula? Ele não pode sair na forma de NH2-. Uma amina primária não tem como perder esse nitrogênio na forma de NH2-, porque NH2- é uma base muito forte. O íon amideto não sai como grupo abandonador. Mas se você conseguir transformar esse nitrogênio num bom grupo abandonador, aí ele sai sim. Um exemplo de como fazer isso é quando você reage a aminas com uma substância chamada ácido nitroso. Um ácido extremamente instável que tem que ser preparado no laboratório e utilizado imediatamente. E como esse ácido é preparado? É a partir de um sal chamado nitrito de sódio. Aliás, um sal bastante popular, porque ele é utilizado como conservante de alimentos, principalmente embutidos, em carne, de maneira geral. Quando você pega nitrito de sódio no laboratório e mistura ele com ácido forte, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, você acaba produzindo uma solução contendo o ácido nitroso. E é esse ácido nitroso aqui que é o capaz de reagir com aminas para transformar o nitrogênio de uma amina num excelente grupo abandonador, então remover o nitrogênio de uma amina. Que reação que acontece? Essa é a estrutura do nitrito de sódio. Estão vendo? Esse é o grupo nitrito. E quando eu coloco ele em contato com um ácido forte, o nitrito de sódio, ele protona, ele captura o hidrogênio do ácido mais forte para formar isso daqui, o HNO2, o ácido nitroso. Ao mesmo tempo que se forma o ácido nitroso, normalmente se forma o sal correspondente. Nesse caso aqui, o hidrogênio sulfato de sódio. Se aqui fosse HCl, iria formar aqui como subproduto NaCl, além da molécula do ácido nitroso. Agora, como que essa substância aqui, o ácido nitroso, reage com aminas para tornar as aminas, o nitrogênio das aminas, bons grupos abandonadores? Então, vamos olhar um exemplo específico aqui. O que acontece quando eu misturo aminas alifáticas, que nem essa molécula aqui, ó, a terquibutilamina, com ácido nitroso e com ácido nitroso que é produzido a partir de uma mistura de nitrito de sódio e um ácido forte, como por exemplo o ácido clorídrico? O que vai acontecer é que esse grupo NH2 vai se transformar nesse composto aqui, ó. Um composto que a gente chama de sal de diazônio alifático. Por que diazônio? Estão vendo 2 nitrogênios aqui na estrutura? Antes eu tinha só um.
Agora eu tenho dois nitrogênios, daí o nome diazônio, e uma ligação tripla entre esses dois átomos de nitrogênio e uma carga positiva aqui nesse nitrogênio, já que ele está fazendo 4 ligações. Esse sal que é formado aqui, esse sal de diazônio alifático, ao mesmo tempo que se produz água e cloreto de sódio, ele é extremamente instável. Ele é extremamente instável porque se isso daqui sair da molécula, pessoal, vai se formar uma molécula de nitrogênio gasoso, N2 gasoso. Uma molécula absurdamente estável que vai embora na forma de gás do meio reacional. Então, quebrar essa ligação aqui não é uma tarefa muito difícil, é na verdade uma tarefa muito fácil. Uma vez então que você mistura essa amina com nitrito de sódio e ácido forte, antes que você consiga provar a existência desse negócio, como o meio está aquoso e tem, por exemplo, moléculas de cloreto de sódio lá dissolvidas, o que acontece é que você não chega nem ver isso daqui sendo formado. Esse grupo já vai embora na forma de nitrogênio gasoso, o sistema já começa a borbulhar, ao mesmo tempo que um monte de subprodutos começam a aparecer. É exatamente por isso que isso é uma técnica péssima para se sintetizar compostos orgânicos, porque você termina com uma mistura de produtos. Não dá para você sintetizar nada utilizando essa metodologia, mas dá para você determinar que quantidade de aminas eu tinha numa determinada amostra, porque a produção de nitrogênio é quantitativa em relação à quantidade de aminas que eu tinha na nossa amostra inicialmente. Agora, por que eu não consigo sintetizar nada? Por que vai aparecendo esse monte de subprodutos aqui na hora que uma amina alifática entra em contato com nitrito de sódio e ácido? Bom, vamos olhar o mecanismo detalhado de como o sal de diazônio é formado e depois como esse monte de subprodutos aparece. Então, qual é a reação que explica uma amina se transformar num sal de diazônio? Então, misturou nitrito de sódio com ácido clorídrico, eu formo o ácido nitroso. Mas uma vez que o ácido nitroso ainda está em contato com o meio ácido, o que acontece é que o ácido nitroso protona. Ele captura um hidrogênio do ácido forte para formar um ácido nitroso protonado. Agora, isso daqui é um bom grupo abandonador. Como ele está ligado a um nitrogênio que tem vizinho pares de elétrons livres, esses pares de elétrons podem empurrar essa molécula de água para fora, formando esse íon aqui, o íon nitrosônio. Esse íon nitrosônio é o que é o verdadeiro reagente nessa reação que nós estamos estudando agora. Esse íon ele pode se estabilizar por ressonância. Como assim? Esse par de elétrons formou uma ligação tripla com o nitrogênio ao mesmo tempo que a molécula de água foi embora. Mas esse par de elétrons pode voltar para o oxigênio, a tripla pode se romper e voltar para o oxigênio, formando agora uma carga positiva no nitrogênio que está na parte de baixo. Estão vendo? Aí ele pode voltar, formar uma tripla, eu desfaço a carga positiva no nitrogênio, ele volta a fazer 3 ligações e tem um par de elétrons livre, mas aí o oxigênio fazendo 3 ligações é ele que tem uma carga positiva. Se esse par de elétrons volta, eu volto para a situação da direita. Então eu fico com uma carga positiva alternando entre nitrogênio e oxigênio. Agora vamos imaginar esse íon nitrosônio entrando em contato com uma amina alifática desse tipo. Carga negativa, carga positiva no nitrogênio. Eu vou ter um ataque nucleofílico que vai acoplar o nitrogênio da amina nesse nitrogênio do íon nitrosônio, formando aqui esse intermediário. Como o nitrogênio usa o par de elétrons para se acoplar ainda ligado aos dois hidrogênios, eu termino com uma carga formal positiva no nitrogênio, que desaparece se uma molécula de água que estiver dentro do Erlenmeyer remover esse hidrogênio, formando aqui um nitrogênio neutro. Esse par de elétrons vem na direção do nitrogênio, forma uma carga neutra nesse nitrogênio e produz o que a gente chama de uma nitrosamina. Aliás, como curiosidade, nitrosaminas são compostos já comprovadamente cancerígenos, então esse tipo de síntese no laboratório tem que ser feito com muito cuidado. Agora, uma vez formada então a nitrosamina, eu não posso esquecer que as nitrosaminas estão em meio ácido, nós estamos utilizando ácido. E essa reação ocorre tudo num único frasco, de uma única vez. Eu tenho pares de elétrons livres aqui na ponta da estrutura. O que pode acontecer é que esses pares de elétrons livres protonem para dar origem aqui a um oxigênio com carga positiva. Uma vez formada a carga positiva nesse oxigênio, para desfazer essa carga, basta esse par de elétrons vir na direção dele.
Mas para esse par de elétrons vir para cá, isso geraria uma carga positiva aqui. Para não gerar uma carga positiva aqui, basta um outro par de elétrons vir para cá. E se esse par de elétrons aqui for utilizado para fazer uma dupla aqui, enquanto essa dupla se rompe e vai na direção do oxigênio? Isso pode acontecer. Uma molécula de água pode remover esse hidrogênio, esse par de elétrons forma uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, deixando ele neutro novamente, ao mesmo tempo que aparece uma ligação π, uma ligação dupla entre esses dois átomos de oxigênio. Mas o meio continua ácido. Como o meio continua ácido, esse oxigênio ainda pode protonar, para formar agora um oxigênio de novo com carga positiva, com um diferencial. Agora eu tenho aqui um excelente grupo abandonador, uma molécula de água. Só que para essa molécula de água sair, eu preciso que um outro par de elétrons venha na direção desse nitrogênio, para ocupar a vaga que esse par de elétrons, para ocupar a vaga na hora que esse par de elétrons sair daqui. E isso existe, pessoal. Olha aqui. Vizinho aqui a essa ligação, eu tenho aqui uma ligação dupla e um par de elétrons. Se esse par de elétrons formar uma tripla, essa molécula de água pode se desconectar e ir embora na forma de um grupo abandonador excelente, neutro, ao mesmo tempo que produz o íon diazônio. Então, olha aí, tem um mecanismo extremamente complexo, mas que não tem grandes novidades quando eu penso em reações que vocês já foram vendo aí ao longo da disciplina. Agora, uma vez formado o íon diazônio, esse cara aqui é extremamente instável. Por que ele é extremamente instável? Qual que é o destino final, uma vez que um sal de diazônio alifático for formado dentro de um Erlenmeyer? Essa ligação vai se romper muito fácil. Por que essa ligação se rompe fácil? Porque nitrogênio vai se desacoplar do sistema na forma de gás. É um grupo abandonador muito bom. É um grupo abandonador muito melhor do que outros grupos abandonadores que a gente tem visto até então nessa disciplina. Nesse caso, deixa para trás um carbocátion terciário. Na hora que essa ligação se rompe, o par de elétrons vai na direção do nitrogênio, deixa a molécula neutra e essa molécula se desprende do sistema na forma de gás. Nesse caso, forma-se um carbocátion terciário, como eu disse. Só que esse grupo abandonador é tão bom, mas tão bom, que mesmo que aqui fosse um carbono primário, esse grupo abandonador ia embora sem problema nenhum, deixando para trás um carbocátion primário. Aminas alifáticas sempre perdem o nitrogênio na forma de nitrogênio gasoso. Uma vez formado o carbocátion, o que pode acontecer? Eu tenho água no sistema. A água pode usar o par de elétrons livre para atacar o carbocátion e formar um álcool. Inicialmente a água ataca formando um álcool protonado, lembra? Com carga positiva. Depois uma base de Lewis qualquer remove o hidrogênio extra da água para formar o álcool neutro. Não é o único caminho de reação possível. Nós já vimos também a reação E1. Uma vez formado o carbocátion, moléculas de água podem remover o hidrogênio vizinho ao carbocátion para formar uma dupla entre o carbono vizinho e o carbocátion, formando um alceno e o íon H3O+. E uma última possibilidade, eu usei ácido clorídrico, então tem íons cloreto no meio reacional. O íon cloreto pode usar o par de elétrons para se acoplar ao carbocátion, formando o cloreto de tércio e butilo, e tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. É por isso que essa reação para síntese ela não é útil. Quando você misturar uma amina alifática com nitrito de sódio e ácido, não vai dar nem tempo de você parar a reação aqui no sal de diazônio. Ele já vai se decompor para dar origem a todos esses produtos que você está vendo aqui. Então, quer dizer que uma reação dessa, que tem um mecanismo difícil desse que nós acabamos de ver, não serve para nada no laboratório? Não, não é bem assim. Em termos de síntese, ela serve sim. Só que não serve se você utilizar um sal de diazônio alifático, lembra? Isso daqui já era. Essa ligação quebra, forma um carbocátion, o carbocátion reage com qualquer coisa que tenha pares de elétrons livres que ela encontrar. Sal de diazônio alifático não funciona, mas os químicos descobriram que se, ao invés de uma cadeia carbônica alifática aqui, você tiver um anel aromático, ou seja, se você utilizar anilina como reagente, esses sais aqui agora já são estáveis o suficiente para ser manipulados. Se você manter a temperatura do meio reacional até no máximo 5 graus, você consegue manter essa estrutura assim. Ou seja, você consegue, segurando essa estrutura assim, adicionar um outro reagente para que esse sal de diazônio reaja com esse outro reagente,
e forme o produto de síntese que você está querendo. Enquanto os sais de diazônio alifáticos não são estáveis, eu consigo estabilidade no sal de arenodiazônio, nos sais de diazônios aromáticos. Então, se esse aqui tem mais estabilidade do que esse, quer dizer que essa ligação se quebra muito fácil, mas essa não. Então vamos discutir por quê. Vamos comparar a estabilidade dos sais de diazônio. Então está aqui um sal de diazônio alifático. Nós vimos que essa ligação se quebra muito fácil e o nitrogênio vai embora sem reclamar, na forma de nitrogênio gasoso. Essa ligação aqui se quebra muito rapidamente. Quando, ao invés de usar terquibutilamina, eu utilizar anilina e nitrito de sódio e ácido e formar esse sal de diazônio, eu deveria esperar a mesma coisa, a quebra dessa ligação muito fácil e esse cara ir embora na forma de nitrogênio gasoso. Mas enquanto aqui é muito fácil, aqui já tem uma certa resistência. Eu já não tenho a mesma facilidade para quebrar essa ligação quanto eu tinha aqui. Vamos analisar qual a diferença entre esses dois. Esse carbono de cima é um carbono sp2. Esse carbono de cima é um carbono sp3. Esse carbono de baixo é um carbono sp2. Pessoal, como esses dois carbonos então têm hibridização diferente, vamos lembrar o seguinte. O par de elétrons então dessa ligação aqui e dessa ligação, aqui está num carbono sp3, aqui está num carbono sp2. O orbital sp3 é aquele orbital mais alongado, lembra do vídeo 1? Ele tem 75% de caráter P, ele lembra muito um orbital P. Já o orbital sp2, ele tem um caráter P menor, ele lembra mais um orbital S, ele é mais achatado. Esse par de elétrons, então, ele fica mais próximo do núcleo do carbono. Já o par de elétrons aqui fica mais longe do núcleo do carbono. Como esse par de elétrons está mais próximo do núcleo do átomo do carbono, ele sente mais a atração desse núcleo. Como ele sente mais a atração desse núcleo do átomo de carbono por estar mais perto dele, essa ligação aqui não se quebra tão facilmente. Na hora que o nitrogênio tenta levar esse par de elétrons embora, esse carbono reclama. Esse carbono reclama porque o par de elétrons está mais próximo do núcleo dele. Aqui não, o par de elétrons está mais distante. Então, quando o nitrogênio começa a querer quebrar essa ligação, o carbono já não está com esse par de elétrons tão perto do seu núcleo, acaba aceitando essa quebra e o nitrogênio vai embora na forma de gás. Pessoal, a grande diferença aqui é que um carbono sp2 é mais eletronegativo do que um carbono sp3. Como num carbono sp2 os pares de elétrons estão mais próximos do núcleo de carbono, eles sentem mais atração desse núcleo positivo do que aqui num carbono sp3. É por isso que essa ligação aqui tende a resistir mais, porque o carbono sp2 é mais eletronegativo do que um carbono sp3. Essa é a explicação do porquê eu não consigo trabalhar com sais de diazônio alifático no laboratório, mas eu consigo trabalhar com sais de arenodiazônio. Então, como que eu sintetizo eles no laboratório? Basta pegar uma amina aromática primária, misturar com nitrito de sódio e ácido que você obtém o sal de arenodiazônio. O mecanismo é o mesmo que você viu quando aqui era um grupo terc-butil. Só que agora, em vez de um grupo terc-butil, vai ser um anel aromático, mas o mecanismo é exatamente igual. Então, como isso daqui agora é estável, uma vez que eu formo isso dentro do Erlenmeyer, ele vai ficar lá, se eu manter a temperatura abaixo de 5 graus. Uma vez que eu tenho esse composto aqui dentro, agora eu posso adicionar nucleófilos aqui dentro para que os nucleófilos ataquem aqui na hora que essa ligação se quebrar. O que eu posso fazer então? Se eu tiver água, adicionar mais água aqui, subir um pouquinho a temperatura, quando eu subir a temperatura essa ligação quebra, formando uma vaga nesse carbono. Aí sim a água pode atacar e formar, por exemplo, fenol. Se eu utilizar ácido, na hora que isso daqui sair, eu acabo tendo aqui um hidrogênio, eu acabo conectando aqui onde o nitrogênio saiu um átomo de hidrogênio, usando, por exemplo, ácido fosfórico. Se eu utilizar iodeto de potássio, na hora que eu desacoplar aqui esse nitrogênio, os íons iodeto entram aqui para formar o iodo benzeno. Se eu usar uma substância que tem 4 átomos de flúor ligado a um átomo de boro, um hidrogênio, na hora que o nitrogênio sair na forma de nitrogênio gasoso, eu termino com flúor acoplado na posição onde o nitrogênio saiu. Eu troco esse grupo NH2 por um átomo de flúor, formando o flúor benzeno.
Do mesmo jeito, eu posso colocar aqui um grupo ciano, C-tripla-N, usando cianeto de cobre. Sobe a temperatura para o nitrogênio sair na forma de gás, então o iocianeto ataca e se acopla no lugar do átomo de nitrogênio. Posso utilizar qualquer sal de cobre. Aqui, ó, posso variar entre flúor, cloro, bromo, iodo. A reação vai exigir temperaturas diferentes, aí eu vou na literatura e olho qual a temperatura ideal em função do sal que eu estou utilizando, mas eu posso obter halobenzenos diferentes em função de quem é o haleto aqui, se é cloro, se é bromo, se é flúor. Então, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um encarte com todas as reações, não, algumas das reações que eu posso fazer a partir de sais de diazônio aromáticos. Agora, então, você vai terminar de ler a aula 11 da apostila, fazer os exercícios de 3 a 7, e o material complementar está no Solomons, volume 2, disponível no site da biblioteca.